Bom dia a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a coluna e a firmeza da verdade. Em nosso último vídeo, irmãos, em nosso estudo, estamos na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós vemos um apóstolo Paulo mais complacível com relação à primeira carta. Paulo sabe que a primeira carta que ele enviou aos irmãos que formavam a Igreja do Senhor e moravam ali na cidade de Coríntios, essa carta teve um impacto muito profundo, pois Paulo consertou muitas coisas que estavam acontecendo erradas no meio da Igreja do Senhor, e com a aprovação dos próprios líderes, certo? Com a aprovação ou por omissão, ou diretamente por eles mesmos. Nós vemos nessa segunda carta que Paulo já fala um pouco diretamente para os líderes lá, que eles estão fazendo alguma coisa para que Paulo não tenha mais influência sobre a igreja do Senhor ali na cidade de Coríntios. Paulo é taxativo, irmãos, quando diz que não precisa de carta de recomendação para os irmãos ali na cidade de Coríntios, porque ele não era uma pessoa desconhecida. Cartas de recomendações, irmãos, só é enviada, dada aos irmãos para ir para outros lugares que ninguém conhece ele. Então a igreja manda uma carta por ele de recomendação, dizendo que aquele irmão está nos conforme, que tem um bom exemplo, é um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, tenta andar nos caminhos do Senhor, tem se esforçado no Evangelho. Então a igreja ela manda uma carta recomendando aquele irmão, quando a igreja local não conhece. Só que Paulo, irmãos, vejam só, Paulo era fundador da igreja de Coríntios. Foi ele quem fundou, foi ele quem primeiro pregou o evangelho. Sabemos que a igreja do Senhor é fundada por Jesus Cristo. Nós queremos dizer que Paulo ele iniciou o evangelho ali. Foi o primeiro a pregar o evangelho junto com Barnabé. E o que é que acontece? Por que ele agora teria que ter uma carta de recomendação para ir para a igreja? É um absurdo. Mas é o que, irmãos? Líderes se desviando do caminho. E Paulo fala disso nesse nosso segundo áudio agora, com relação à segunda carta aos Coríntios. No estudo de hoje nós veremos o que, irmãos? Nós veremos o ministério glorioso do Evangelho, que ele não está encoberto para ninguém. Todos podem participar. Alguém pode até achar que ele está encoberto, mas não está não. Está totalmente aberto. O Evangelho da salvação está livre para todos. Nós cremos, por isso também pregamos, mesmo perplexos ou abatidos, mas não seremos destruídos. Se esse nosso corpo se desfizer na sepultura, temos um corpo glorioso vindo de Deus, porque todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo. Todo aquele que está em Jesus Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Em nosso último estudo, irmãos, no começo da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo, além de muitos desafios e muitos consertos que ele fez, ele agora, irmãos, diz e pensa que alguns irmãos ali estavam achando por que Paulo não foi logo para Coríntios antes de ir para Macedônia, quando está escrevendo agora a sua segunda carta. Muitos achavam que ele não ia por consideração, porque não considerava os irmãos, ou por algum outro motivo. Então Paulo, nesta segunda carta, nesse capítulo 4 e 5 que nós vamos ver agora, ele já dá uma explicação a respeito disso. Ele diz assim, ó, isso mesmo, meus irmãos, Paulo foi muito taxativo. Ele diz, eu, Paulo, vim aqui para a Macedônia, irmãos, para depois eu retornar para a cidade de Coríntios e ver vocês, e assim ser guiados por vocês, e chegarmos juntos ali na província romana da Judéia. Será que eu, calculando isso, de vir primeiro aqui para a Macedônia, ou de ter feito isso, de ter vindo aqui primeiro à Macedônia, eu fiz isso pela carne? Disse Paulo aos irmãos. Havia aquela dúvida. Paulo se dirigia? Paulo ia para onde ele queria? De uma igreja entre outra igreja, de uma cidade entre outra cidade, era Paulo que decidia ir para uma ou para outra? Era isso que Paulo estava dizendo aos irmãos. Será que eu fiz isso? Vocês acham que eu fiz isso pela carne? Meus desejos, minha vontade, é porque eu gosto mais da cidade da Macedônia do que da cidade de Coríntios? Não, eu não tenho mais esse direito.
Eu sou dirigido pelo Espírito Santo. Não usei de leviandade, não, escolhendo mais Macedônia do que a cidade de vocês, de Coríntios. Não, irmão. Aquilo que calculo eu executo, eu faço sendo dirigido pela carne, não. É dirigido pelo Espírito Santo. Uma grande porta se abriu de pregação, eu disse a vocês. Por isso não podia ir até Coríntios. Em primeiro lugar, é a obra de Deus. É o Espírito Santo de Deus que lhe diz para onde você tem que ir. O apóstolo João, irmãos, disse que porque todos aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Não basta somente ser crente. Não basta somente carregar uma Bíblia. Não basta somente ir para uma igreja evangélica. Não basta somente participar de uma religião. Não basta somente até falar das coisas de Jesus Cristo, falar de Deus, dizer que crê nele. Não basta. É preciso ter o selo da promessa. É preciso ser lacrado por Deus, como propriedade dele. Como disse mesmo o apóstolo Paulo no último estudo. Ou seja, irmãos, tem que ser guiados pelo Espírito Santo. Se você não consegue ouvir a voz do Espírito Santo dentro de você, alguma coisa está errada. Você precisa ter contato com o Espírito Santo que está dentro de você. Pelo menos é o que tem que ser. Paulo disse, eu creio que tem um Espírito de Deus. E vocês? Então, irmãos, o que nós temos que ver aí? Que precisamos ser dirigido pelo Espírito Santo, porque Paulo disse que não foi decisão dele de ir para Macedônia primeiro. Por isso que ele disse logo direto aos irmãos que não podia ir para Coríntios. Para que a palavra dele fosse sim, sim ou não, não. Porque o que passa disso, mais ou menos, talvez eu vá. Jesus Cristo nos ensinou dizendo que isso é de procedência maligna. Ou é sim ou é não. E Paulo ainda diz que em Jesus Cristo, as promessas de Deus feitas em Jesus Cristo para nós, sempre foi sim. Sim para um corpo glorioso, sim para o céu, sim para Jerusalém celestial, sim para tudo aquilo que é de bom para você, que vai lhe ajudar. As promessas de Deus com relação a Jesus Cristo para nós, sempre houve sim, disse o apóstolo Paulo. Mas agora, irmãos, eu fui liberado, disse Paulo já, para ir até vocês. Coloquei no meu coração de não ir até vocês na cidade de Coríntios com sentimentos de tristeza. Por quê? Porque se eu entristeço vocês por causa das palavras que falei na primeira carta que escrevi, apesar das palavras desta carta serem verdadeiras, quem vai me alegrar senão aquele que se sentiu triste por causa das coisas que eu falei? E eu confirmo o que escrevi para que quando eu for até vocês em Coríntios não veja a tristeza daqueles que deveriam estar alegres. Eu confirmo o que escrevi, porque apesar de ser duro, eu estava consertando as coisas erradas. Então vocês deviam estar alegres, irmãos, e não tristes. E quando eu for até aí, não veja eu tristeza naqueles que deveriam já estar alegres. Mas, meus irmãos, um dos motivos de eu ter escrito novamente para vocês na cidade de Coríntios foi isso mesmo. Para que vocês sempre consolem e ajudem os irmãos que estavam fazendo coisas erradas e se arrependeram. Amar e perdoar os outros que pecaram e falharam sempre vem de Deus, irmãos. E a quem perdoares alguma coisa, eu, Paulo, também perdoo, para que não sejamos derrotados por Satanás. Pois quem não perdoa e não ama, já está derrotado, disse o apóstolo Paulo. Enfim, eu me despedi mesmo assim dos irmãos da cidade de Troade e parti para Macedônia, onde estou agora. E graças a Deus, o Deus que nos faz triunfar através de Jesus Cristo, e é por meio de Jesus Cristo mesmo que conseguimos espalhar em todo lugar o bom cheiro dos ensinamentos de Jesus Cristo. Ou seja, quando falamos os verdadeiros ensinos de Jesus Cristo, é como se estivéssemos espalhando o perfume dele. Não é um perfume falsificado, não. Como se fosse um perfume barato de quinta categoria, não, irmãos. O verdadeiro ensino de Jesus Cristo, quando ele é ensinado, é como uma boa fragrância verdadeira. Um cheiro suave. E só sentem esse cheiro verdadeiro. E sentem esse aroma verdadeiro, tanto aqueles que se salvam, os que aceitaram Jesus Cristo como Salvador, como também aqueles que se perdem, aqueles que não aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Por que isso? Porque aqueles que
rejeitaram a verdade, porque aqueles que sentiram o cheiro da verdade, eles sentiram que o Evangelho é a verdade, então eles sentiram o cheiro de Cristo. É isso, quando eles escutam a verdade de Jesus, do que Jesus Cristo ensinou, é como se fosse um cheiro. Então esse cheiro, e ele rejeita isso, esse cheiro é para condenação. Quando alguém escuta a verdade do Evangelho, a pregação, e aceita, esse cheiro que é o ensino verdadeiro de Jesus Cristo, é para a vida. É para a vida eterna. Então, o cheiro é para uns para a condenação, por quê? Porque rejeitaram, e o cheiro é para outros para a salvação, a vida eterna, porque aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Esse cheiro que temos dos ensinamentos de Jesus Cristo é o cheiro para a vida, cheio de Deus. E que estão por aí. Antes, irmãos, falamos de Jesus Cristo com sinceridade. Falamos de Deus na presença do próprio Deus, irmãos. Será que nós precisamos, agora, de cartas de recomendação para vocês? É claro que não. Isso é um absurdo, irmãos, da parte dos atuais líderes de vocês. Nós iniciamos vocês no Evangelho. Vocês são a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Mas essa carta, que são vocês, a igreja, aí na cidade de Coríntios, foi escrita com o Espírito Santo do Deus vivo. Uma carta escrita não em papel, irmãos, como são todas as outras cartas, mas uma carta que são vocês, que foi escrita nas linhas bem definidas do coração. E é por Jesus Cristo que nós temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes de, por nós mesmos, de pensar alguma coisa, pois a nossa capacidade ela vem de Deus. E é esse mesmo Deus que nos fez ministros ou pregadores de um Novo Testamento, e não da letra, ou dos 10 mandamentos, ou da lei de Moisés. Não. Mas esse Deus nos fez ministros do Evangelho de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo em nossos corações. E sabem por quê? Porque a letra mata, irmãos. Agora o Espírito vivifica da vida. Ou seja, tem que ter o estudo. E tem que ter o Espírito Santo para solucionar o estudo dentro de nós. Agora, temos que admitir uma coisa, irmãos. Se o ministério da morte, ou da lei, ou o ministério da lei de Moisés, isso mesmo, o ministério que nos matou espiritualmente foi a lei de Moisés, porque também foi gravado em pedra. E essa lei, a lei de Moisés, os 10 mandamentos, a lei de Deus, o Antigo Testamento, essa lei de Deus é espiritual, irmãos. Mas nós, os seres humanos, somos carnais, por isso, vendidos sob pecado. Por isso, esta lei se transformou em morte para nós. Certo? Ela é espiritual. Ela diz, obedeça. Certo? Só que se você não obedecer, ela lhe condena. Corretamente e justamente. Então, a lei é boa. Ela condena aqueles que erram. E dá castigo naqueles que erram. A lei do Senhor é boa. Mas para nós se transforma em morte porque nós somos errados por natureza. Seremos condenados. Por isso que ela se transformou em morte para nós. Não é por causa da lei de Deus, não. Os 10 mandamentos, não. A lei de Moisés, não. Não é por causa dela, não. Ela é perfeita, espiritual, santa e boa. É por causa de nós que não conseguimos cumpri-la. Então ela se transformou em morte. Aquilo que seria para nos ajeitar, se transformou em morte para nós. Certo? Mesmo assim, esse ministério da lei, ele foi, mesmo assim, esta lei, esse ministério da lei, foi tão glorioso, de maneira que os filhos de Israel não podiam nem olhar no rosto de Moisés quando ele desceu do monte, pois a glória, uma luz que era para fazer, estava no rosto de Moisés. Dessa forma, irmão, se o ministério da letra material, que foi a lei de Moisés, foi tão glorioso, quanto mais não será, e muito maior glória, o ministério do Espírito. Porque se o ministério do Espírito, que é o Evangelho. Se a lei nos condenava porque nós somos pecadores vendidos sob pecado, o que foi que Jesus Cristo fez? Veio e cumpriu a lei em nosso lugar. Depois morreu, pegou o Evangelho, pegou o Antigo Testamento, que digo, e colocou dentro do Evangelho dele, dos ensinamentos dele. Nós agora podemos cumprir a lei de Moisés pelo Evangelho. Se nós formos para a lei de Moisés, estaremos condenados ao inferno, corretamente, porque somos pecadores. Agora, se formos pelo Evangelho, em Jesus Cristo, podemos cumprir a lei de Moisés. Porque se nós assumimos a vida de Jesus Cristo, a morte dele na cruz do Calvário, seremos justificados por Deus e cumpriremos a lei de Moisés. O Evangelho é o seguinte, irmãos. Jesus resumiu tudo em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo.
Quem cumpriu esses 2 mandamentos, disse Jesus Cristo, cumpriu toda a lei e os profetas. Cumpriu a lei de Moisés. Esses 2 mandamentos é o Evangelho. Então, você vai para o Evangelho e cumpre agora a lei de Moisés. Agora, se você for para a lei de Moisés para ir para o Evangelho, você está condenado ao inferno. Porque você não tem condições nenhuma. É no Evangelho que você vai receber o corpo glorioso. É no Evangelho que tem a misericórdia. É no Evangelho que alguém morreu no seu lugar, que pagou o preço no seu lugar, que foi Jesus Cristo. Por isso que o Evangelho é a melhor opção para você do que a lei de Moisés. Não tente cumprir a lei de Moisés, você vai para o inferno. Porque ela vai corretamente lhe condenar. Ela não é injusta, não. É, você errou, você pecou, você é pecador e você vai para o inferno. Você não tem condições de chegar diante de Deus pela lei de Moisés. Porque você não tem condições de cumpri-la. Agora, no Evangelho, não. No Evangelho tem um perdão de todos os seus pecados, porque Jesus Cristo morreu no seu lugar. E agora você cumpriu toda a lei, porque Jesus Cristo que morreu por você cumpriu a lei de Moisés. Foi o único homem a cumprir a lei de Moisés. Então, irmãos, o Evangelho é muito mais glorioso do que a lei de Moisés. Para nós, homens pecadores que não têm condições de cumprir lei. Nós não temos condições de cumprir lei. Nós vamos errar sempre, irmão. É taxativo, não tem para onde correr, não. Vai errar sempre. Por isso que veio a graça, o favor imerecido, o Evangelho. Agora sim, Deus nos perdoa automaticamente. O sacrifício já foi feito e o sangue de Jesus Cristo perdoa todo e qualquer pecado. A não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Então, irmão, se o ministério da morte, para nós, certo? Que foi a lei de Moisés, foi tão glorioso, muito mais. E a lei de Moisés era passageira, era por enquanto. Muito mais glorioso é o ministério do Evangelho, do Espírito, que vive eternamente. O Evangelho é eterno, irmão. Porque se o ministério da justiça, do Espírito, o Novo Testamento por Jesus Cristo, porque se o que era passageiro, que era a lei de Moisés, recebeu glória, irmãos, muito mais é a glória do Evangelho de Jesus Cristo, que permanece para sempre e eternamente. Então, tendo uma esperança desse tamanho, irmãos, nós, ministros e pregadores do Evangelho de Jesus Cristo, temos uma ousadia quando pregamos. E não somos como o povo de Israel, que continua com o véu sobre seus rostos endurecidos, pois não aceitaram Jesus Cristo como Salvador. E até hoje, quando eles leem o Antigo Testamento, porque eles não têm o Novo Testamento, eles não aceitaram Jesus, quando eles leem o Antigo Testamento, o véu está colocado em seus corações duros. Ora, o Senhor Deus é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. É por isso que todos nós que seguimos os ensinamentos de Jesus Cristo, somos seus discípulos, estamos com os rostos descobertos, refletindo como por um espelho em glória a mesma imagem do Senhor. Somos transformados de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Por isso, tendo um ministério glorioso desses irmãos, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para pregar, recebido pela misericórdia que nos foi feita, não podemos desanimar. Antes, rejeitamos todas as coisas que por vergonha se ocultam. Não vamos andar com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Recomendamos a todos os homens que falem a verdade na presença de Deus, por causa da sua própria consciência. Mas se o Evangelho do Senhor que pregamos está encoberto para alguém, para a condenação dessa pessoa é que ele está encoberto ou escondido. Porque claramente temos falado o Evangelho. Não tem para onde correr. Porque o Deus deste mundo, que é Satanás, que os próprios homens elegeram quando seguem a sua orientação, a orientação dele, por isso que tantas abominações estão sendo cometidas no mundo agora, neste momento, porque Satanás é o Deus deste mundo, certo? Esse Satanás cegou o entendimento das pessoas para que não apareça claramente ou não lhe resplandeça para essas pessoas o Evangelho da glória de Deus que pregamos, que é a imagem de Deus. Porque nós, nem nossas denominações evangélicas, nem porque nós não pregamos a nós mesmos, irmãos, nem nossa religião, nem nossos costumes, nem nossas denominações evangélicas ou instituições religiosas, não. Nós pregamos a Cristo Jesus, o grande Senhor, e nós mesmos somos seus servos e servos do Deus vivo por amor de Jesus Cristo. Porque o mesmo Deus que disse que da escuridão aparecesse a luz, é o mesmo Deus que resplandeceu em nossos corações
a sua glória para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Temos, porém, esse tesouro de conhecimento dessas coisas do Evangelho em vasos de barros fracos, que é o nosso corpo. Por quê? Para que a excelência do poder de Deus seja, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Somos fracos sim, acabados sim, para que depois não pudéssemos dizer que fomos nós mesmos que fizemos as coisas. Não, tudo fraco em nós, tudo imperfeito em nós. Ainda receberemos a perfeição, porque em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Ficamos perplexos com cada erro que cometemos, mas não desanimados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Muitas vezes abatidos, caídos no chão, derrubados por aqueles que são contra Jesus Cristo, contra o Evangelho, mas não somos destruídos. Trazendo sempre por toda a parte do nosso corpo e por onde quer que passamos, as marcas dos sofrimentos de Jesus Cristo em nossos corpos. E assim nós que estamos vivos, irmãos, estamos sempre entregues à morte. Estamos vivos, mas sempre entregues à morte. Por amor do Evangelho de Jesus Cristo, para que todas as vezes que somos surrados ou maltratados e feridos, por pregar o Evangelho, a vida de Jesus se manifesta em nossa carne mortal, de maneira que em nós, que passamos por esse sofrimento para livrar vocês, irmãos, para que nada chegue até vocês aí na cidade de Coríntios, em nós opera a morte, mas em vós, a igreja, opera a vida. E temos também o mesmo espírito de fé de vocês, exatamente do jeito que está escrito na Bíblia, assim. Crie, por isso falei. Nós cremos, também por isso nós falamos e pregamos, sabendo que se morremos pelo Evangelho, o mesmo Deus que ressuscitou Jesus Cristo nos ressuscitará também no dia do arrebatamento da igreja e nos apresentará junto com vocês, porque tudo o que fazemos é por amor de vocês, a igreja do Senhor, para que a graça multiplicada por meio de muitos transborde em ações de graça para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, disse o apóstolo Paulo. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, através de muita fraqueza, sofrimento, tortura que passamos, viemos a aparecer fracos, acabados. Contudo, o homem interior, dentro de nós, se renova a cada dia através de Jesus Cristo, porque a nossa leve e momentânea tribulação ou sofrimento produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não olhando nós para as coisas que se veem, que são as coisas de pouco tempo ou passageira, mas nós olhamos para as coisas que se não vê, porque são firmes e eternas. É o céu. Estamos olhando para o céu, que nós não estamos vendo, mas são eternas. Porque nós sabemos, irmãos, que se essa nossa casa terrestre se desfizer, ou seja, se morrermos, se esse nosso corpo descer à sepultura, temos de Deus uma casa nova, ou seja, um verdadeiro edifício que é o corpo glorioso, não feito por mãos humanas, mas que é eterno lá nos céus. Precisamos saber que esse nosso corpo mortal que temos agora geme, desejando ser revestido do corpo glorioso igual de Jesus Cristo, porque ele é do céu. Se todavia nós pensarmos que estamos vestidos, mas na verdade estivermos nus, ou seja, estamos em falta com Deus por causa de algum pecado, então este revestimento do nosso corpo não poderá acontecer, porque também nós, os que estamos nesses corpos fracos e pecadores, gememos carregados de tantos erros que cometemos. Não que desejamos ficar nus, sem roupa, mas desejamos ser revestidos de um corpo glorioso que não pode pecar, semelhante ao de Jesus Cristo, para que o corpo mortal e fraco, que é o nosso corpo atual, seja absorvido pela vida do corpo glorioso, que é o de Jesus Cristo. Ora, quem para isso nos preparou foi Deus, irmãos. E como prova, Deus nos deu a certeza pelo Espírito Santo colocado dentro de nós. Por este motivo, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estivermos nesses nossos corpos, estamos ausentes do Senhor, exatamente porque nós andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança sim, e desejamos antes deixar esse corpo e morar com o Senhor, porque muito desejamos também agradar a Jesus Cristo,
quer ausente ou quer presente, porque todos nós, um dia, vamos estar diante do tribunal de Jesus Cristo para prestarmos conta de tudo que fizemos nessa nossa vida aqui na terra. Essas coisas que fizemos usando este corpo nosso que temos agora, cada um vai receber a sentença de Deus, dependendo do que tiver feito, ou bem ou mal. Mas não será julgamento de condenação, não. Será uma avaliação para ver se receberá recompensa. Acontecerá esse julgamento, tribunal de Cristo, logo após o arrebatamento da igreja nos céus, em um local chamado onde todos os salvos, todos os discípulos de Jesus Cristo serão julgados ali. Não é julgar para ser condenado, não. É julgar, avaliar. Avaliar o que foi que você fez na terra de bom, certo? Então o que você fez de bom na terra, aí você vai receber recompensa. Se você não fez, mas você está salvo. Todos estão salvos ali. Só vai ser a distribuição das recompensas. Como sabemos que se deve ter muito respeito e temor ao Senhor Jesus Cristo, por isso aconselhamos a todos os homens, sem exceção, que aceitem e obedeçam seriamente a fé em Jesus Cristo. Mas já esclarecemos tudo a Deus da nossa parte. E esperamos que vocês também se lembrem das nossas consciências, que nós advertimos a todos vocês, irmãos da cidade de Coríntios, disse o apóstolo Paulo, a permanecerem na fé, porque nós, os líderes, não nos apresentamos a vocês outra vez por brincadeira, irmão. Mas antes estamos dando ocasião para vocês se gloriarem, para vocês responderem com toda a ousadia para aquelas pessoas que querem viver de aparência e não do sentimento de amor do coração. Porque eles dizem que somos loucos. É para Deus que fazemos essas pregações e somos loucos sim. Isso que eles chamam de loucura. Agora, se disserem que nós temos completo juízo, isso é para vocês, irmãos, Igreja do Senhor, porque o amor de Jesus Cristo por nós nos deixa constrangido ou nos deixa sem ação. Foi muita coisa que ele fez por nós. E se os homens nos chamarem de loucos, porque defendemos ele, Jesus Cristo, que seja assim. Então, pois consideraremos que se um morreu por todos, que foi Jesus Cristo, assim todos morreram com ele. Ou seja, todos que aceitarem Jesus Cristo morreu com ele na cruz do Calvário. Mas também ressuscitou no terceiro dia. Glória a Deus! E Jesus Cristo morreu por todos, para que os que hoje vivem e aceitarem a fé não vivam mais para si, mas vivam para aquele que morreu e ressuscitou, que é Jesus Cristo. Assim, portanto, daqui por diante, ninguém conhecemos pela carne. Ela está morta. A carne. Só conhecemos agora pelo Espírito, e ainda que um dia nós conhecemos Jesus Cristo pela carne, quando ele esteve aqui na terra e ensinou, já não conhecemos ele mais assim? Do mundo não. Agora o conhecemos glorioso no céu, num corpo glorioso. Então, irmãos, o apóstolo Paulo diz que todo aquele que está em Cristo, ou seja, que aceitou Jesus Cristo como Salvador, é uma nova criatura. Ele nasceu de novo para o Senhor, nosso Deus. As coisas velhas se passaram. Tudo que praticou de errado morre com ele também. Com essa pessoa, quando ela morreu, no dia que aceitou Jesus Cristo como Salvador. Ela aceitou Jesus Cristo como Salvador. Ela não morreu do corpo, não. Na sua vida, não. Ela morreu para tudo que ela praticou antes, todos os seus pecados. Quando aceita Jesus Cristo, tudo se faz novo. Então tudo se faz novo. Ou tudo está novo. Nova vida, novos desejos, novos sonhos, novos sentimentos. O prazer dessa pessoa agora não é mais satisfazer seus desejos, suas vontades, seus sonhos. Não. Mas agora ele deseja satisfazer os desejos de Deus. E tudo isso vem de Deus, viu, irmãos? Não foi por nossa casa dando uma de bonzinho que nós quisermos alguma coisa com Deus. Não. Isso só aconteceu porque o próprio Deus nos fez as pazes conosco. Sim, nós que éramos seus inimigos por causa do pecado que praticávamos. Então, Deus fez as pazes conosco se utilizando de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Foi ali que Deus pôde matar nossos pecados e só assim fazer as pazes conosco, ali na cruz do Calvário. Nós, os que aceitamos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, com isso, irmãos, Deus nos deu um belíssimo trabalho, que é o ministério da reconciliação. É sim, Deus estava em Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, trazendo para ele todos nós, ou reconciliando todos os homens com ele. Ou seja, todos aqueles que quiserem Jesus Cristo, da mesma forma, Deus colocou em nós o ministério da reconciliação. Quando falamos e pregamos o Evangelho para as pessoas, e quem escutar e aceitar Jesus Cristo como Salvador, na mesma hora, estamos reconciliando essa pessoa com Deus. Ou seja, estamos trazendo uma criatura desgarrada, não é?
estava longe de Deus, estamos trazendo para Deus de novo, fazendo as pazes entre Deus e essa pessoa. Então, dessa maneira, somos embaixadores de Deus e de Jesus Cristo. Estamos falando em nome de Deus e de Jesus Cristo. E estamos falando do nosso país, que é os céus. Estamos falando da nossa cidade natal, Jerusalém, celestial, e não a da terra, a do céu. Falamos a todos os homens que se reconciliem com Deus, ou seja, aceitem Jesus Cristo como Salvador de suas vidas, façam as pazes com Deus. E por que isso, irmãos? Porque Jesus Cristo, que nunca pecou em sua vida lá na cruz do Calvário, tomou todos os nossos pecados para ele e foi morto. Por isso, para que através dele, de Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, ele pagou por nós o preço que nós deveríamos pagar. Esse belíssimo estudo, irmão, do apóstolo Paulo está na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1 ao 18. E também na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1 até o 21. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém? Que o Senhor nos ajude, que ponha isso em nossos corações, que sejamos guiados pelo Espírito Santo, que tenhamos uma nova vida, que esquecemos os nossos desejos, nossos sonhos, nossas coisas, e nos focamos no Evangelho, nas pessoas que precisam ouvir claramente este Evangelho. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.